Oi, gente! Como vocês estão? Eu estou aqui na expectativa por novidades do nosso Sustentabilidade em Conexão. Verdade, Mari. Você lembra do quase spoiler do programa anterior? Pois é, chegou a hora. Aleluia! Oba! Verdade, TT! Hoje daremos sequência às nossas reflexões sobre as ilhas de calor e os resíduos urbanos. Inclusive, a engenheira ambiental Sara Moraes estará conosco, hein? Recordando, você se lembra que as ilhas de calor ocorrem de forma mais frequente nas áreas urbanas, especialmente pela falta de vegetação e uso intensivo de materiais que absorvem o calor? E você se lembra que no último programa dissemos que a urbanização aumenta a quantidade de resíduos e que aqueles de origem orgânica liberam calor e emitem gases de efeito estufa? Eu me lembro. Eu tô aqui pensando, Mari, como é bom aprender, né? Vamos nessa? Vem com a gente! Os resíduos orgânicos, que incluem restos de alimentos, folhas, resíduos de jardins e outros materiais biodegradáveis, são frequentemente depositados em aterros sanitários ou em lixões urbanos. Nas cidades, a decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários e lixões pode ser relevante para o fenômeno das ilhas de calor. Nossa, olha só! E os resíduos orgânicos podem influenciar as ilhas de calor, seja na liberação dos gases de efeito estufa ou mesmo na geração de calor ou poluição do ar. E a decomposição de resíduos orgânicos pode liberar compostos orgânicos voláteis e odores desagradáveis, que afetam a qualidade do ar nas proximidades, criando mais condições adversas para a saúde pública. Eu estou aqui pensando, será que esse quadro é o mesmo tanto em lixões quanto nos aterros sanitários? Aliás, quais são as diferenças fundamentais entre esses dois espaços, hein? Ah, Mari, na entrevista com a nossa querida engenheira ambiental e de segurança do trabalho, Sara Moraes, a gente tem essas respostas. Simbora, galera? Vamos continuar falando sobre sustentabilidade, sobre política nacional de resíduos sólidos, mas vamos falar também sobre atualidade. A gente volta a conversar agora aqui no Sustentabilidade em Conexão com a Sara Moraes, né? Ela é engenheira ambiental, especialista em segurança do trabalho, também em resíduos sólidos. Sara, olha só, que bom que você está de volta aqui no Sustentabilidade em Conexão. E aterro sanitário e lixão, tem alguma diferença ou é tudo a mesma coisa? Tem diferença sim, tem diferenças significativas, né? Primeiro ponto, o lixão, geralmente, ele tem a sua origem por si só, né? Pessoas começam a acumular uma quantidade de resíduo, jogando ali sem pensar, e logo quando você vê, virou um lixão. Então, o primeiro ponto, que é muito importante, é que o local que ele se estabelece, o lixão, ele acontece geralmente por hábitos, e ali uma comunidade que começa a fazer um acúmulo, logo o poder público está utilizando ele também, e o aterro sanitário não. O aterro sanitário ele tem regras a serem seguidas, ele tem que respeitar limites de unidade de conservação, de mananciais, de nascentes. Então, assim, aonde ele é pensado é totalmente diferente. Então, a gente já começa por essa diferença. Segundo ponto, a preparação do local. É muito importante também. O lixão, ele vai simplesmente sendo depositado sem nenhuma preparação daquele local, sem nenhuma preparação da estrutura em volta, né? Então, e ele simplesmente começa a ser acumulado. O aterro sanitário, não. O aterro sanitário, um dos pontos que na hora de instalar um aterro sanitário, a gente tem que conhecer o solo, né? A gente tem que ter um solo que aguente uma compactação, ele vai ser preparado, ele vai ser impermeabilizado, vão ter construções de drenagem de gás, drenagem de chorume, estações de tratamento de chorume ali. Então, na hora da concepção, isso também é muito diferente. Um aterro sanitário, ele demanda um investimento, uma construção de estrutura muito mais intensa do que um lixão, que é simplesmente o acúmulo de resíduos, e às vezes, até por necessidade,
Acontece o recobrimento de terra mesmo, principalmente quando o poder público começa a usar aquela região para jogar o lixo de uma cidade, ele também estabelece alguns parâmetros de operação dele, né? Que é o recobrimento de terra, ele tenta até fazer uma escavação, mas são completamente diferentes a preparação do local que vai receber aquele resíduo. Outro ponto, o lixão, ele não tem nenhum tipo de monitoramento, né? Até porque ele não foi preparado, ele não foi pensado. Um aterro sanitário, não. Um aterro sanitário, ele tem uma estrutura de monitoramento muito intensa, não só do local onde ele é instalado, mas também de toda aquela microbacia que está em volta. Monitoramento dos lençóis, né, subterrâneos, dos lençóis freáticos, monitoramento das águas superficiais que estejam próximas, monitoramento de fauna, também é muito importante, o monitoramento ali das emissões atmosféricas. Então, um aterro sanitário, ele tem estruturas para serem acompanhadas, né, para entender se está gerando algum tipo de poluição a instalação daquele aterro ou não. E o lixão não. O lixão não tem nenhum tipo daquilo, nenhum tipo desse monitoramento. E depois também, quando um aterro sanitário nasce, junto com o seu nascimento, também vem um plano de encerramento. Aquele aterro sanitário, aquele local, ele é monitorado e com aquilo ali você vai calculando a sua vida útil, até onde ele pode chegar, e quando ele alcançar a sua saturação, ele também tem um plano de encerramento, né? O monitoramento dele também vai continuar, da questão dos gases, da questão da percolação do chorume, o que pode ser instalado em cima daquela área depois também vai ser monitorado por um tempo, né? E o lixão, infelizmente, não. O lixão, ele vai ficar lá e aí encheu, tá ruim, vamos achar outra área, o que não é nem um pouco legal. E aí é muito interessante você trazer essa questão, porque quando você pensa que você tem um planejamento de solo, de compactação, dutos para que os gases poluentes possam sair, eu tenho ouvido falar muito nos biodigestores, que poderiam ser instalados nos aterros, não nos lixões, mas nos aterros, tendo em vista tudo que você falou, que precisa ter esse planejamento de início, de fim, aquela coisa. Mas isso poderia gerar energia com esses biodigestores, por exemplo, né? Goiânia tem essa tecnologia. Como que a gente poderia pensar nisso nos biodigestores, nos aterros, tendo em vista que muitos países nem estão tendo aterros mais, mas como é que isso poderia ser visto para Goiânia? Até que ponto isso é verdade, esse bilhete? É verdade. É uma tecnologia que não é nova, né? Que assim, já é difundida, né? Acontece, inclusive, em pequenas propriedades, não, pequenas não, mas acontece, inclusive, em propriedades rurais, onde as fezes dos animais são acondicionadas e ali elas são colocadas em biodigestores para geração de energia e de fertirrigação. Mas, enfim, consiste em que, quando você tem uma matéria orgânica e ela entra em decomposição, aquilo tem uma geração de gases muito intensa. Se você faz a captação desses gases, filtragem, você consegue a geração de energia com ele. Basicamente é isso. Então, dentro de um aterro, isso é perfeito. Matéria orgânica é o que não falo dentro de um aterro, né? Se você já precisa ter aquela estrutura de captação de gás para que ele não exploda, então, perfeito eu ter aquilo conectado a um biodigestor, que eu vou fazer a captação e a utilização desses gases para geração de energia. Seria muito fácil e perfeito se a gente parasse por aqui. Mas quando a gente vai falar de tecnologia, a gente tem que pensar em pontos. Primeiro ponto, a gente só faz investimento em uma coisa que vale a pena. Se eu não tiver o retorno financeiro daquilo, ele passa a ser inviável, né? E, infelizmente, nós não temos ainda políticas públicas que favoreçam o crescimento do mercado da energia limpa, né? Nós precisaríamos de ter esse mercado mais fomentado, onde a gente pagasse menos impostos, onde a gente tivesse uma flexibilização da questão de financiamento, e isso ainda não está estabelecido no Brasil, não tem essa facilidade. E não é só os biodigestores, não. A energia solar também está passando por uma crise em relação a isso daí. Então, para valer a pena a instalação, teria que ter viabilidade financeira. E hoje a gente ainda tem uma dificuldade de alcançar esse equilíbrio financeiro para implantação, para instalação de biodigestores em alguns aterros. E outra coisa, para eu ter também um biodigestor instalado em um aterro, o meu monitoramento do meu tipo de resíduo que entra, ele tem que ser muito mais refinado.
eu tenho que ter um cuidado com aquele resíduo que vai estar depositado naquele aterro, porque eu tenho que manter um equilíbrio da massa daquele aterro. Considerando que quem vai gerar os gases é a decomposição da matéria orgânica. E junto com os resíduos que vão para os aterros sanitários, as questões dos resíduos inorgânicos também são muito fortes. Então, se eu consigo, por exemplo, melhorar a reciclagem e eu mando mais resíduo orgânico para o aterro, eu consigo ter um nível de resíduo que vá dar alimentação para esse biodigestor. Se eu não consigo monitorar o que está entrando, se eu não consigo conhecer o meu maciço, se eu não consigo conhecer o resíduo que está entrando, eu não vou conseguir ter uma eficiência nesse biodigestor. Então, isso traz também algumas dificuldades. Em relação a Goiânia, nós temos um aterro sanitário operado até então pelo poder público, né? E isso traz algumas deficiências, né? Porque a gente sabe que é um pouco mais complicado as questões dentro do poder público, né? Mas nós temos também, na região metropolitana, 2 outros aterros particulares, que também ainda não operam com biodigestores, porque também eles são novos e eles não conseguiram entrar ainda no ponto de maturação. Mas a questão da viabilidade do biodigestor, ela existe, ela é eficaz. Inclusive, eu queria deixar uma referência sobre quem quiser saber, entender um pouco mais sobre esse assunto, que é um livro que chama Oportunidades Enterradas, que é da Edufis, 2019. E ele, assim, é fantástico porque ele traz o detalhamento, inclusive matemático, das finanças, o que vale, o que não vale a pena, e ao final ele tem uma conclusão brilhante sobre essas dificuldades que essa área enfrenta por causa das políticas públicas, né? O que a gente tem que fazer, o que pode se melhorar para fomentar, mas só pelo título, Oportunidades Enterradas, você já pode entender que, assim, nós poderíamos fazer coisas brilhantes se a gente tivesse um pouco mais de facilidade na implantação de biodigestores. Já quero ler esse livro. E assim, é maravilhoso quando tem indicação de livro. Então, você manda uma foto pra gente que a gente vai pôr na edição, né? A editora que vos fala aqui vai colocar lá na edição, aqui na edição do Sustentabilidade em Conexão. A gestão dos resíduos orgânicos desempenha um papel muito importante em relação às ilhas de calor urbanas. Ou seja, estratégias mais sustentáveis de gerenciamento de resíduos podem ajudar a reduzir esses impactos. Algumas medidas envolvem a efetiva implementação de aterros sanitários nas cidades, juntamente com a coleta seletiva dos resíduos, compostagens de resíduos orgânicos para produzir adubo, assim como o uso de biodigestores. É isso aí, ó. Temos também muitas soluções. Depende de nós, das iniciativas públicas e também dos entes privados. Tá aí, gostei. Avante, galera! E nesse clima a gente vai se despedindo, viu? Isso mesmo. Nós vamos lá, ó. O nosso programa está na TV UFG, na Mediateca, no site Conexão Escola. Você pode assistir também o Sustentabilidade em Conexão pelo YouTube. Vai lá! Aproveite e interaja conosco no Instagram, @TVUFG e @SME Goiânia, usando a nossa hashtag Conexão Escola. Tchau, tchau. Tchau, tchau.